Pronto, começou. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos começar com a oração ao Senhor Deus. Pai eterno, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta madrugada feliz. Te pedimos a tua bênção de continuo pelas famílias na face da terra. Deus, te louvamos por Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra que nos entregasse através do Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A Bíblia contém 1189 capítulos, versículo 31.160 versículos, letras 3.566.400 letras, palavras 36.900 palavras, personagens 2.930 personagens. Vamos ler no livro de João, capítulo 1, versículo 1, alguns versículos para a nossa meditação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No capítulo 1 de João, versículo 1 ao 3. No versículo 11 ao 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais que creem no seu nome. Nós vemos aqui uma passagem a respeito de Jesus, que é o testemunho vivo de Deus na terra dos viventes. Ele veio testemunhar a respeito do Deus eterno que preparou todas as coisas. No princípio, ele fez tudo. E por último, ele criou do pó, da cinza e, como dizem os teólogos, da argila, o homem, o ser vivente. Ele fez o barro, o ser humano. E fazendo o homem do barro, ele viu que estava ali um ser inanimado. Ele resolveu soprar na narina do ser humano e tornou-se o homem alma vivente. Naquele momento em diante, o homem olhou e viu o próprio Criador lá no Éden. A primeira pessoa, ser humano, que viu o Deus eterno foi o homem. E Deus deu a oportunidade para aquele homem chamado Adão, para que ele pudesse reconhecer a grandeza, a benevolência, a beneficência, a bondade, a misericórdia e a compaixão do eterno Deus para com ele naquele momento. Ele teria a obrigação de adorá-lo, louvá-lo, exaltá-lo pela vida que ele concedeu, por ele ser do barro, por ele não ser mais do que ele era da cinza. Deus tornou um ser vivente. E a Bíblia diz que Deus disse que faria um homem, uma pessoa, com a imagem e semelhança dele, que apresentasse, se fosse igual a ele, em espírito e em alma, e no corpo naquele momento, porque Adão, quando recebeu aquele corpo, quando recebeu o sopro da vida de Deus, ele recebeu o precioso que muitos desprezam, que muitos dão nem valor, por questões de estar passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade psicológica, ou alguma coisa dentro da sua vida que está lhe matando depressivamente, que não pôde resolver naquele imediato momento, naquele dia, naquela hora,
e ficou guardado e tornou-se uma pessoa amarga e disse que Deus é este, que permite tudo isto sobrevir. Eu vou lhe contar uma história. Simplesmente, um certo dia, os filhos de Deus se reuniram na região celestial e de repente apresentou-se ali naquele lugar o arqui-inimigo de Deus, que é Satanás. Ele se apresentou lá e Deus, quando contemplou tudo de Deus, e nada escapa dos olhos de Deus, nada está fugindo do controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus fez uma pergunta àquele ser: olha, de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse assim para ele, provocando: observaste tu o meu servo Jó? E Deus, quando falou aquelas palavras, ele imediatamente fez uma interrogatividade. Também, daquela maneira que tu abençoaste aquele homem, como poderia ele estar ingrato, estar amargurado? Deus disse: vai, destrói tudo que ele tem, aniquila tudo que ele possui, não importa, vai lá. E imediatamente Satanás desceu e com fogo destruiu o que Jó tinha, os bens materiais. Acabou com os camelos, com os gados, com os carneiros, com todos os objetos. E tem mais uma coisa: uma casa que havia lá feita entre os seus filhos para festejar um ao outro. E eles estavam todos reunidos. Eram 9 homens e uma mulher. E Satanás destruiu os 10 que estavam ali, aniquilando, e só sobrou um servo de cada situação que já estava ali. Veio o servo e contou a mesma história, que veio o fogo do céu e matou, e veio os dos seus e levou, e veio um bando e levou, e foram destruídos tudo que Jó tinha, todos os bens que Jó tinha naqueles dias. Jó, a Bíblia diz que era um homem muito rico do Oriente, era o mais rico que tinha na sua época. Mas quando aquele homem chegou e disse: olha, Jó, tudo foi acabado, ele disse assim: tudo, não tem uma coisa, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque ele não sabia quem tinha feito aquela maléfica obra. Era Satanás que estava fazendo, mas ele glorificou, ele exaltou, ele enalteceu. Ele quis dizer assim: olha, eu não sou, mas ele continua e será sempre o mesmo Deus. Não adianta eu ser rico ou ser pobre, que vai mudar quem ele é. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é supremo, ele é poderoso, ele é grande, ele pode tudo fazer como ele quer, como lhe apraz. Não é como muita gente imagina que Deus tem que fazer. Ah, mas a Bíblia diz que Deus é já. Mas não é já do seu jeito nem do meu, é dele. Deus trabalha no momento que ele quer trabalhar na vida de um ser humano. Se Deus quer permitir uma enfermidade adentrar no corpo de um ser humano, ela ressurgir, e daí? E não querer curar agora, e só no futuro, ou talvez permitir que aquela pessoa faleça, o corpo humano, mas seu espírito, a sua alma, estar alegre, está engrandecendo, está enaltecendo a Deus. Sempre ouvi o testemunho de muitas irmãs contarem de pessoas que estavam enfermas, no leito de dor, com problemas, mas estavam louvando, estavam engrandecendo, estavam enaltecendo. E mesma coisa é você. Você já parou para pensar no que Deus pode fazer com a sua vida? Você pode imaginar o que Deus há de fazer no seu familiar, no seio dos seus familiares? Se você ainda não parou, observe aqui. Eu li esta parte aqui da Bíblia, os personagens bíblicos. Olha, nós temos vários personagens. Se eu citasse aqui de Gênesis a Apocalipse, eu teria igualmente os 2.930 personagens da Bíblia. Mas há um personagem
eu quero te falar que é muito poderoso, que ele veio dar testemunho do Deus vivo, foi o próprio Filho de Deus. Ele veio, vestiu-se em corpo humano, ele veio como carne. A Bíblia diz que ele foi feito verbo. O verbo aqui é a palavra que está em ação. E ele veio com ação de dar testemunho do Deus eterno. Que ele disse assim: eu vim para dar testemunho do meu Pai. Ele não veio testemunhar ele, ele não veio enaltecer ele, mas ele disse: o meu Deus, o vosso Deus, é quem pode abençoar vocês. Observando a palavra de Deus, a palavra-chave é graça. A duração dessa dispensação de Cristo, a sua vinda, período que já abrange quase 2000 anos. A morte de Cristo, Deus consagrou um novo caminho e veio o caminho de acesso à pessoa. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Veja o que ele nos diz, o que eu acabei de falar. Eu vou ler até o versículo 15 e o 16, para que você possa entender. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em Jesus Cristo, ele veio como homem, ele veio no corpo humano, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado. Se você parar, ler lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado em espírito ao deserto para passar 40 dias e 40 noites naquele deserto em sacrifício e oração. E no final da trajetória daquele sacrifício, apresentou-se também Satanás. E disse a ele, fez uma interrogação: manda que essas pedras, se tu és, ele interrogou assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que Jesus dá testemunho de Deus. Deus eterno. Completando o versículo aqui no 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Achar graça. E muita gente acha que graça é como uma coisa banal. Ah, mas estamos vivendo no tempo da graça. Você está enganado. Jesus Cristo, ele veio dar testemunho. A lei que Deus deu, Jesus Cristo veio cumprir. Ele não veio abrogar, aniquilar, destruir a lei. Ah, você pode dizer assim, mas ele deu 2 mandamentos, 2 leis. Não. Ele quis dizer que se eu amasse primeiramente a Deus e ao meu próximo como a mim mesmo, eu poderia cumprir todo mandamento, toda ordenança, toda lei de Deus. Se eu não amo a Deus em primeiro plano, e não amo a mim mesmo, e não amo o meu próximo, como poderei eu cumprir as ordenanças do meu Senhor? E como você disse, na graça. Você está na graça? Você vive pela graça? Viva pela palavra. Não sou eu que estou lhe dizendo que você tem que ver de todo jeito. É a palavra. Ajunte os seus pés pela palavra. A graça de nosso Deus. E a abolição do caminho cerimonial. Essa abolição foi feita por Jesus aonde? Lá no Monte Calvário, no Gólgota. Quando ele bradou, ele disse assim, Eli, Eli, sabachthani. Ele quis dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus entregou-se e mesmo morreu por minha causa, por tua causa, para que nós pudéssemos ter acesso. Nós não tínhamos o acesso de conversar diretamente com Deus. Tínhamos intermediários.
E hoje temos acesso e liberdade completa de adentrar no Santo dos Santos. Por que isto? Porque Jesus ainda é testemunho do Deus eterno. Temos mais. Foram simbolizados pelo rasgar do véu do templo no momento que Jesus morreu. Falei isto, Mateus 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Com a inauguração no dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado. Com a inauguração, essa inauguração aqui que diz, os escritores, alguns teólogos formalizam essa inauguração, esse dia de Pentecoste é comemorado em Israel. Após os 40 dias da Páscoa. Quando acaba-se a Páscoa, passam 40 dias, mais vem os 10 dias para completar 50. Aí vem a festa do Pentecoste, do movimento, da colheita. A festa Pentecoste significa festa da colheita ou do mover. Alguém pegava, o sumo sacerdote pegava um pouco da colheita e movia nas águas para simbolizar o movimento do Espírito de Deus. E naquele dia de Pentecoste, foi naquele dia que Deus aproveitou o ensejo, que havia várias etnias e nações judaicas que vieram de outros países para estar ali. E o Senhor fez um algo. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Capítulo 2, versículo 1 ao 4. Aqui está o resumo daquele dia de Pentecoste. Veio um vento veemente, movimento. Deus trabalha no movimento do vento espiritual. Impetuoso. Aqui, o que é impetuoso? O que não fica quieto. É inquieto. Deus, quando quer operar, faz as coisas inquietas. E aqueles homens estavam ali, reunidos, orando. Eram 120 pessoas que estavam congregando lá no cenáculo, numa região, numa casa no alto, no quartinho, orando, buscando. E veio o Espírito Santo, com veemência, impetuoso. A Bíblia diz que encheu a casa e foram todos batizados com o Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. A experiência pentecostal do poder do Espírito Santo torna real na vida dos crentes aquilo que Jesus proveu pela sua morte da cruz. Jesus proveu isto através da sua morte. Se ele não morresse, o Espírito Santo não viria. Mas graças ao nosso eterno bom Deus, que Jesus deu esse testemunho de Deus, para que o Espírito Santo viesse dar testemunho também de Deus para cada um de nós. Jesus não veio fazer senão outra coisa, dar testemunho do Pai. Glorificar o Pai. E você?
Tem glorificado com a sua vida? Tem glorificado com os seus olhos, com as suas mãos, com os seus pés, com a sua boca, com a sua narina, faringe, ou as cordas vocais, com o seu pulmão? Você tem glorificado a Deus? A sua vida? A sua maneira de andar? A sua maneira de olhar? De pensar? De raciocinar? Hein? Será que você tem feito isto? Adorar a Deus? Adorar a Deus é reverenciá-lo, é reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus. Fazer feito o chamado de Deus na vida da época Abrão. Deus teve um encontro com Abrão, lá onde ele morava. E disse: Deus chamou Abrão. Abrão, vem cá, Abrão. Eu quero conversar contigo. Sai do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Vem para uma terra que eu te mostrarei. Abrão era construtor, fabricador de deuses pagãos. E principalmente de um Deus que ele adorava, que ele amava, que ele reverenciava. Era chamado Marduk. Ninguém podia tocar nesse Deus, falar mal desse Deus dele. Mas um dia que Deus chamou a Abrão, ele viu uma coisa diferente. Marduk nunca sequer saiu um som da sua boca para falar o nome dele. Nunca disse a ele que tinha algo sobressalente para ele. Mas Deus é diferente. Deus tem uma terra preparada para mim e para você. Que terra é esta? Canaã celestial. Mas o homem só vai a Canaã se vir a Jesus. A Bíblia diz Jesus assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para ir ao Pai tem que vir a mim primeiro, porque eu sou testemunha dele, eu testifico dele, eu glorifico a ele e digo as maravilhas que ele tem feito. O que é os céus? Os céus não é uma imaginação, não é um mito, não é um conto de fada, mas é realidade de vida. No céu tudo é vida. Nos céus do nosso eterno bom Deus. Tão somente, eu não estou aqui pregando o judaísmo. Eu estou lhe dizendo que Jesus Cristo era judeu. Estamos no mesmo barco com Jesus Cristo. Nesta feliz madrugada, eu te peço em nome de Jesus, te arrependa. Arrependa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, obreiros da casa do Senhor, que você se acha blindado. O que eu faço tá bom. Não! Lembre-se, Deus é santo, santo, santo. E quem mexe na santidade de Deus, mexe com fogo. Lembre-se disso. Eu quero fazer outra oração encerrando nesta feliz madrugada. Pai eterno, te agradeço, Senhor, por este momento, esse espaço que tem nos concedido. Nos conceda livramentos, livramentos, livramentos. Veja este globo terra, o caos que ele tem passado. Eu te peço pelo país Brasil, Senhor. Veja o Congresso Nacional. Veja, Senhor, o nosso estado de Pernambuco, o nosso governador, os deputados estaduais, o prefeito na cidade do Recife, na cidade de Jaboatão. Olha, meu Deus, eu te apresento os vereadores de ambas as cidades. Te apresento, Senhor, a presidência da Borborema. Veja os diretores, veja os que estão nas diretrizes desta empresa, os chefes, os encarregados, enfim, ó Deus, os trabalhadores comuns, e todos em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, e o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Divino Espírito Santo, seja hoje e para sempre conosco, nós dizemos amém.